que a gente quer fazer aqui é resolver integrais desse tipo, né? Então, a gente vai usar esse exemplo para tentar, através dele, ilustrar o método, tá? Como é que a gente resolve integrais via completamento de quadrados. Então, primeiro de tudo, né, assim, então a integral que a gente quer resolver aqui, né, a integral que está aparecendo nessa questão, que é uma das questões do simulado aqui de vocês, né, é a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 6x mais 5 dx. Né? Essa é a função que a gente quer integrar. Bom, será que é uma integral, né, será que é uma função cuja integral dá para calcular usando alguma das técnicas que a gente trabalhou na unidade passada? Né? Quais são as técnicas que a gente tem na unidade passada? Primeiro, tem aquela técnica de olhar para a função e ver se ela não tem uma primitiva imediata. Essa função tem uma primitiva imediata? 1 sobre x quadrado menos 6x mais 5. Tem primitiva imediata? Não. Não. Não tem. Bom, outra possibilidade. Mudança de variável. Né? Vamos tentar mudança de variável. Sei lá, chamar x ao quadrado menos 6x mais 5 de u. Né? E aí vai ficar a integral de 1 sobre u. É isso mesmo? Vai dar certo se a gente fizer isso? Não. E por que que não vai? Porque teria que ter a expressão certa para o du, né? Quer dizer, se eu estou trocando a variável x pela variável u, eu tenho que trocar dx por du também. E para isso, a expressão do du, né, do diferencial du, tem que de alguma forma aparecer nessa expressão, e nesse caso ela não aparece. Então, mudança de variável aqui também falha, uma técnica que não dá certo. Bom, o que sobrou da unidade 2? Né? Sobrou a integração por partes. Será que a integração por partes aqui vai dar certo? Bom, se tenta, né? Vamos lá, fazer 1 igual a, fazer 1 aliás, melhor, 1 dx de dv e fazer o 1 sobre x quadrado menos 6x mais 5 de u, né? Aí, a hora que você aplicar o du, você vai ter que derivar esse quociente aí, né? E vai dar ruim, vai dar ruim. A potência embaixo vai aumentar, vai ficar um negócio chato, né? Então, também, integração por partes não dá futuro aqui. Ou seja, as técnicas que a gente tem até agora, elas simplesmente olham para essa integral e falam assim, ó, boa sorte, né? Não sei o que fazer, não, né? Mudança de variável, integração por partes, isso aí não tem primitiva imediata, então precisa de algo mais, né? Então, esse algo mais que a gente vai explorar aqui é o processo de completamento de quadrados, né? Então, primeiro, né? O que significa completar quadrados? Completar quadrados é algo que a gente faz, é uma técnica que a gente aplica em polinômios de grau 2, tá bom? Então, assim, a técnica que a gente vai explorar aqui nesse exemplo é uma técnica que funciona para qualquer integral de função desse tipo que a gente está vendo, cujo denominador existe um polinômio de grau 2. Se for de grau 3, dá para usar essa técnica? Não. Né? Então, não tem técnica quando for de grau 3 embaixo? Tem. Vai ser assunto da próxima semana, tá bom? Mas essa técnica de hoje, né, completamento de quadrado, só serve para quando no denominador o que aparece ali é um polinômio de grau 2. Ok? Ok, então, primeira coisa a fazer aqui é entender o que significa completar quadrados. Né? Então, completar quadrados significa, se tem um polinômio de grau 2, significa encontrar um quadrado perfeito dentro dele. Né? Encontrar algo do tipo, uma expressão tudo ao quadrado. Né? E a gente faz isso lembrando do trinômio, né, do quadrado perfeito. Né? Se você tem, por exemplo, a mais b, tudo isso, né, a mais b elevado ao quadrado. O que é isso? Né? Como é que isso, qual que é o trinômio que a gente aprendeu ou decorou, né, para isso, né, assim, a mais b ao quadrado é igual a quê? Né? Digam para mim. A ao quadrado
mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Isso? Perfeito, perfeito. Né? É o famoso quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É isso que a gente procura, né? Então, você tem um polinômio de grau 2, uma função quadrática, qualquer que seja ela. A gente vai procurar esse tipo de coisa, né? Então, aqui a gente vai fazer isso usando essa função aí como exemplo, tá? Que é a função, o polinômio x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, vamos fazer isso. Então, vamos pegar aqui esse polinômio, né? Então, 6, desculpa, x ao quadrado, né, menos 6x mais 5. E aí a gente vai completar quadrados nessa expressão. O que significa completar quadrados? Significa conseguir nessa expressão, ou melhor, significa conseguir enxergar nessa expressão aquilo, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Quem aqui seria o candidato natural a ser o quadrado do primeiro? O que vocês acham, né? Eu tenho lá x quadrado menos 6x mais 5. Quem que a gente poderia eleger como sendo o quadrado do primeiro nessa expressão? Quadrado. O x quadrado, exatamente. Então, a gente elege o x quadrado para ser o quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro, né, o primeiro nessa expressão aí é x, né, é x. Então, a hora que a gente escreve então, x ao quadrado, né, aqui está o quadrado do primeiro, né, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui no caso, como tem um sinal de menos, né, eu vou colocar aqui menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Né? A diferença é que, ao invés de ser a mais b ao quadrado, vai ser a menos b ao quadrado. Né? Então, isso aqui agora eu quero enxergar isso assim, ó, menos 2 vezes o primeiro, que eu sei que é x, vezes o segundo. Né? A pergunta agora é, quem é o segundo? Né? Quem é o segundo? Bom, não sei quem é o segundo, né? Mas eu quero que apareça aqui assim, né? Então, eu quero que essa expressão fique quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais, né, mais o quadrado do segundo. É isso que eu quero que apareça nessa expressão, mais o, o quadrado do segundo. Né? Certo? A pergunta é, quem é o número que deve entrar ali naquele quadradinho? Para que, de fato, eu consiga fazer uma igualdade aqui, consiga fazer essa igualdade valer. Você consegue me dizer quem deveria entrar dentro desse quadradinho para que essa igualdade seja, de alguma maneira, possível? O 3 na primeira parte é um candidato, mas na segunda não dá exatamente. Não vai dar certo, né? Poxa, mas aí a gente fica no impasse, né? Mas assim, vocês concordam com o Gustavo de que, olha, olhando para esse termo aqui, só tem uma possibilidade, só tem uma escolha possível para colocar dentro desse quadradinho, que é o 3. Concordam? Porque esse aqui é o termo de grau 1, né, do polinômio. E o termo de grau 1 do lado de cá, o coeficiente é menos 6. Então, aqui o coeficiente do x também tem que ser menos 6. E para ser menos 6, nesse caso, ali dentro do quadradinho tem que ser o 3. Tem que ser o 3. Né? Só que, ok, se aqui eu coloco 3, então automaticamente ó, o segundo, né? Então, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 3. Então, para dar quadrado perfeito, aqui também tem que ser 3. Eu não tenho escolha. O que eu coloco aqui vai ter que vir aqui, senão não dá quadrado perfeito. Né? Aí você fala, não, mas então beleza, ó, o x quadrado está igual,
menos 2x vezes 3 dá menos 6x, então também tá beleza. Agora aqui do lado de cá tá mais 5, e aqui do lado de cá, mais 3 ao quadrado, o que a gente tem aqui é 9, né? Então tem um problema aqui, não tem? Aqui é 9 e aqui é 5, não deu igual. É um problema que dá pra gente corrigir? Dá, subtrair 4. Subtrai 4, né? Venho aqui agora e faço essa correção. É uma correção que a gente faz. Para que essa igualdade seja verdadeira, eu preciso fazer uma correção do lado de cá. Essa correção, nesse caso, é fazer menos 4. E aí, agora essa igualdade é verdadeira? É verdadeira essa igualdade? Sim. Agora é verdadeira, né? A gente pode, inclusive, reescrever isso aqui assim, ó. Isso vai ser igual a quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, né? Mais quadrado do segundo, que é 9, né? Menos 4, né? Que foi o fator de correção que a gente precisou colocar para que a igualdade fosse verdadeira, né? Agora, a gente olha para essa expressão aqui, ó. A gente olha para essa expressão aqui. E aí, essa expressão é um quadrado perfeito, né? Significa dizer que essa expressão é um quadrado perfeito? Significa que essa expressão é alguém ao quadrado, né? Sempre que a gente fala, né, assim, tal coisa é um quadrado perfeito, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que essa coisa é o quadrado de alguém, né? Quadrado de alguém. E de fato é o caso dessa expressão, né? Essa expressão, ela é o quadrado de alguém, ou seja, ela é alguma coisa aqui ao quadrado. Quem é a coisa que entra ali dentro do parêntese? X menos 3? X menos 3. Né? É o primeiro menos o segundo. Né? E aí você confere, né, para ver se deu tudo certo. Né? Então, como que abre esse quadrado? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é exatamente isso. Né? Não posso esquecer do menos 4 que a gente precisou colocar para que a igualdade se verificasse. Né? Ok. Então, o que a gente acabou de constatar é que o nosso polinômio, né, o nosso polinômio x² menos 6x mais 5, ele pode ser reescrito assim, ó. Ele pode ser reescrito dessa maneira aqui, dessa forma. Percebe? Né? Agora, assim, lembra, né, que esse cara está lá no denominador de uma função que a gente quer integrar. Se ao invés de ter isso, se a gente substituir por isso, não dá um ânimo um pouco maior de, olha, agora parece que a gente consegue integrar esse negócio? Dá ou não dá? Sim. Agora dá, né? Então, de fato, é o que a gente faz aqui. Então, isso daqui, a gente vai, né, daqui a gente vai concluir que 1 sobre x ao quadrado menos 6x mais 5, né? X ao quadrado menos 6x mais 5 é igual a 1 sobre x menos 3 ao quadrado menos 4. Menos 4. Né? E, portanto, a integral, né, a integral de 1 sobre x² menos 6x mais 5 dx é igual à integral de dx sobre x menos 3 ao quadrado menos 4. Ok? Então, assim, ao invés de integrarmos, ao invés de olharmos para a primeira expressão, a gente olha agora para a segunda. Né? Nessa segunda expressão, tem uma variável, tem uma mudança de variável que a gente pode fazer aí, que inclusive é uma mudança de variável que a gente pode fazer sempre.
Isso que é legal, assim. Esse tipo de mudança de variável que eu vou sugerir que a gente faça aqui agora, você sempre pode fazer, né? Pode ser que ela não seja útil em, todo, né, em algum contexto, mas sempre pode ser feita, que é a seguinte, ó. A gente vai chamar de U, a gente vai chamar de U essa expressão que aparece aqui dentro do quadrado, né? X menos 3. Esse tipo de mudança de variável, na qual a nova variável depende da variável antiga via uma função afim, né, a x mais b, isso aqui a gente sempre pode fazer essa mudança de variável. E por quê? Porque se u é x menos 3, né, o du, nesse caso, vai ser dx, né? Concordam que du é dx? Sim. Né? Du é dx. E assim, isso aqui a gente poderia fazer mesmo que tivesse uma constante aqui. Se fosse, sei lá, 3x, né? Menos 4, sei lá, qualquer coisa. O du ia ser 3dx, né? A constante não tem problema. Eu posso passar a constante para o outro lado e aí fica tudo certo, né? Então, esse tipo de mudança de variável, u igual a uma função afim, dependendo de x, a gente sempre pode fazer. E nesse caso é uma mudança que ajuda a tornar a expressão ali da nossa integral mais bonitinha, né? Então, vai ficar assim, ó, fazendo essa mudança de variável, né? Vai ficar integral de, no lugar de dx, eu coloco du, né? Du dividido por u ao quadrado menos 4. Concordam, gente? Que é isso que vai aparecer? Sim. Beleza. E, ok, agora a integral que a gente tem para fazer é essa. Integral de 1 sobre u ao quadrado menos 4. Bom, essa integral aqui é uma integral que, do nosso ponto de vista, a gente pode considerar como tendo uma primitiva imediata, né? Se vocês olharem lá naquela tabela, na nossa primeira aula, a gente introduziu a noção de integral indefinida. No final da aula, nós apresentamos uma tabela, né? Que é a tabela que está lá no finzinho da aula 15 da apostila do João Sampaio. E essa tabela eu falei para vocês, ó, essa tabela agora a gente imprime, baixa no celular, deixa do lado, né? E carrega ela ao longo de toda a disciplina, né? Chegou em alguma expressão chegou em alguma integral que eu localizo lá na tabela, eu posso simplesmente ok, o que a tabela diz? A tabela diz que essa integral é dada por tal coisa. Você pode simplesmente usar a tabela, tá bom? O que está lá é considerado integral imediata para a gente, ok? Mas eu queria aproveitar, assim, né, como a gente não resolveu essa integral juntos, eu vou considerar essa integral aqui não como uma integral imediata por estar na tabela, mas eu vou discutir com vocês uma forma da gente, como a gente faria para resolver essa integral, né? Se não tivesse na minha tabela de integrais, como é que eu faria para calcular essa integral, né? Ou, né, beleza, tá lá na tabela, mas eu queria saber como é que chega naquela expressão, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, beleza? Vamos calcular essa integral, né, de 1 sobre u ao quadrado menos 4 du. Beleza? Vamos ver como é que faz. Então, o que a gente quer fazer aqui agora é calcular essa integral aqui, ó. A integral, né, de 1 sobre u ao quadrado menos 4 du. Essa é a função que a gente quer integrar, né? Essa função aqui, a gente vai, primeiro, lá no denominador, né, tem um polinômio ali de grau 2, mas é um polinômio com uma cara bem, bem bonitinha, né? Se a gente até olhar com carinho para ele, a gente vai ver que a gente pode reescrevê-lo assim, ó.
u ao quadrado menos 2 ao quadrado. Né? Vai falar, mas então isso daí só daria para fazer se fosse um quadrado perfeito? De jeito nenhum, tá? Se fosse 5 aqui, eu poderia fazer do mesmo jeito. Era só escrever u ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Né? Nada disso, ó, aqui tem que ser número inteiro, tá? É inteiro nesse caso, né? Mas se fosse 5, era só botar raiz de 5 aqui, né? Se fosse a, u ao quadrado menos a, esse a sendo positivo, isso seria a mesma coisa que o quadrado menos a raiz de a, tudo isso elevado ao quadrado. Né? Então, isso aqui a gente sempre pode fazer. E por que eu estou escrevendo assim? Só para destacar o fato de que isso daqui é uma diferença de 2 quadrados. Vocês lembram de alguma fórmula, algum binômio, né, que tratava assim de diferença de quadrados? A quadrado menos b quadrado igual a... Lembram? Acho que é o U menos 2 que multiplica 1 mais 2, não é? Perfeito. É exatamente isso, Vanessa. Isso daqui é a mesma coisa que a integral de 1 sobre u menos 2, que multiplica u mais 2. É a mesma coisa. Du. É isso aí. Né? Ok. Né? Poxa, é legal, né, que tenha aparecido polinômio de grau 1, né? U menos 2, né? U mais 2. O que não é legal é que eles estão multiplicando. Né? Se eles tivessem, se ao invés de ser, né, um produto, né, se fosse, por exemplo, 1 sobre u menos 2 mais 1 sobre u mais 2, né? A gente saberia integrar? A gente consegue integrar 1 sobre u menos 2? Consegue, né? Agora, se você quiser, você pode fazer aquela mudança de variável, u menos 2 igual a v, né? E aí vai dar a integral de 1 sobre v, né? Integral de 1 sobre v é ln do módulo de v, né? De fato, esse tipo de mudança de variável a gente nem precisa fazer. Se você já consegue enxergar isso como uma função que tem uma primitiva imediata, então integral de 1 sobre u menos 2, du, é ln do módulo de u menos 2, né? Mais constante. E a mesma coisa o mais 2. O problema é que eles estão grudadinhos ali, né? Eu queria, de alguma forma, separar esses caras. E como é que a gente faz para separar esses caras? De fato, a gente observa que, assim, se a gente, né, a gente pensa ao contrário, né? Se, por exemplo, se eu tivesse algo do tipo, deixa eu fazer de outra cor. Se eu tivesse uma constante A qualquer, né? Uma constante A qualquer, dividido por u menos 2, e aí eu somo isso com uma constante b qualquer, também pode ser qualquer coisa, dividido por u mais 2. Né? Se eu quisesse somar essas duas frações aqui, né? Então tenho essa expressão, quero somar com essa. O que a gente precisaria fazer para somar essas duas expressões? O que você faz para somar a fração? MMC. MMC, exatamente. Então precisaria aplicar o MMC aqui, né? Aplicar o MMC nessa expressão. E o MMC entre u menos 2 e u mais 2 é precisamente o produto entre eles. Né? Então, nesse caso, a gente teria algo assim, ó. A gente teria, então, embaixo, né, o MMC entre u menos 2 e u mais 2, que é o produto entre eles. E aí a gente, né, aplica aqui, né, o algoritmo, né, que na verdade esse algoritmo ele vem pura e simplesmente por multiplicar a primeira expressão em cima e embaixo pelo denominador da segunda expressão e multiplicar em cima e embaixo a segunda expressão pelo denominador da primeira, né? É assim que a gente, é isso que é fazer MMC no fim das contas, né? Então, isso vai nos dar, lá em cima vai ficar A vezes U mais 2, mais B vezes U menos 2. Eu falo, por que você está fazendo isso, né? Porque o que eu estou observando aqui é que a gente pode ter esperança de que essa expressão
seja escrita como algo assim, né? Para alguma constante A e para alguma constante B. E por que eu posso ter essa esperança? Porque, olha, se eu faço essa soma, eu percebo que no denominador o que aparece é exatamente o denominador que aparece da nossa expressão. Então, para que, de fato, essa coisa aqui corresponda ao que a gente está querendo integrar, talvez a gente consiga escolher bem A e B, de modo que a igualdade se verifique, né? Então, mas como é que eu escolho bem esse A e esse B? Escolhe de tal modo que o que apareceu lá no numerador dessa expressão seja igual a quanto? Quanto eu quero que seja a expressão que apareceu lá em cima? Quanto a gente quer que seja? 1. Exatamente. Eu quero que isso seja 1, né? Então, a pergunta agora é, será que tem algum valor para A e algum valor para B, de modo que a coisa que aparece ali em cima seja igual a 1, né? 1, né, sobre U menos 2 vezes U mais 2? Essa é a pergunta aqui, né? E a resposta é sim, né? Sim e sempre, sempre, né? Numa situação como essa, poderia, inclusive, no lugar de uma constante aqui em cima, poderia ser uma função afim, poderia ser uma coisa do tipo uma constante vezes x mais outra constante. Sempre é possível encontrar as constantes A e B, de modo que essa igualdade aqui se verifica. Sempre possível, né? Tá, e como é que encontra? Aqui, essencialmente, a gente resolve um sistema linear, né? Para você poder encontrar. Mas, uma vez que a gente sabe que é possível encontrar, que de fato são únicas, viu? A e B são únicas essas constantes. Não tem mais do que uma opção para A e mais do que uma opção para B. Só tem um A e só tem um B que serve, né? E se eu sei que esses caras existem, e eu quero descobrir o valor de A e o valor de B, eu posso, nessa igualdade aqui do numerador, fazer, por exemplo, U igual a 2, e aí eu vou encontrar o valor de A. Depois eu faço U igual a menos 2 e encontro o valor de B, né? Então, assim, se naquela igualdade, estou assim, fazendo U igual a 2, a gente, naquela igualdade ali em cima, a gente vai concluir. Então, aqui eu não estou olhando para o denominador, tá? Inclusive, no denominador eu nem posso fazer U igual a 2. Então, eu estou fazendo U igual a 2 no numerador da expressão. Eu vou encontrar aqui em cima, né? Estou só nessa parte aqui, ó. Nessa igualdade aqui, ó. Né? Nessa igualdade aqui é que eu estou fazendo U igual a 2. E aí o que a gente vai concluir é que aqui vai ficar A vezes 2 mais 2, né? Ou seja, 4A igual, do outro lado, eu posso fazer U igual a qualquer coisa que eu queira, do outro lado vai ser sempre 1. E, portanto, achei o valor de A. Né? Achei o valor de A, e A é, de fato, 1/4. Né? Agora, se eu faço, então, fiz U igual a 2, é isso que eu encontrei. Agora, fazendo U igual a menos 2, U igual a menos 2, agora é essa parte aqui que vai zerar, né? Essa parte zera, só sobra outra. Vai ficar menos 4B igual, do outro lado, é sempre 1. Portanto, B é menos 1/4. Menos 1/4. Qual que é a conclusão? Né? A conclusão, né, que a gente chega depois dessa história toda aqui é que, né, então, se A for 1/4 e se B for menos 1/4, então essa expressão aqui vai ficar igual a essa. Ou seja, eu posso reescrever essa integral aqui, né? Então, vamos continuar aquela igualdade aqui embaixo. Eu posso reescrever essa integral como a integral de 1/4 dividido por U menos 2 menos 1/4 dividido por U mais 2 du.
Dá uma olhadinha aí, gente, vê se vocês concordam comigo. Concordam com essa Sim. igualdade? Sim? Beleza. Ok, agora a gente pode integrar, né? 1/4 sai da integral, porque é constante, né? Integral da diferença, a diferença das integrais. Isso aqui, então, vai ficar 1/4 vezes integral de u menos 2, desculpa, integral de 1 sobre u menos 2, ln do módulo de u menos 2. Né? Menos, né, 1/4 do ln do módulo de u mais 2, mais constante. Certo? Vê se vocês concordam que esse é o valor que a gente encontra para a nossa integral. Então, essa integral aqui, de u ao quadrado menos 4, é expressa por essa, né, integral indefinida é dada por essa expressão aqui. Certo? E aqui, no lugar desse 4, poderia ser qualquer outra coisa, né, positiva. Quer dizer, tem que ser u ao quadrado menos uma coisa positiva, né? U ao quadrado menos 1, u ao quadrado menos 5, u ao quadrado menos 19, né? Qualquer coisa positiva, essa técnica vai funcionar direitinho, exatamente dessa forma. Certo? Sempre vai dar certo. Tá bom? E aí, ok, entendi qual que é o procedimento, preciso, toda vez que eu for calcular, vou aplicar completamento de quadrados, cheguei numa coisa desse tipo, preciso fazer essa conta toda? Não, você pode usar a tabela. Ok, a gente tinha feito essa mudança de variável aqui embaixo, né? E chegou nessa integral, né? Que foi a que a gente resolveu. A gente acabou de resolver e descobrimos que essa integral, ela é assim, 1/4, né? De eu vou colocar assim, né? Já que tem 1/4 nos dois, eu vou colocar 1/4 em evidência. Ln de módulo de u menos 2, módulo de u menos 2, menos ln do módulo de u mais 2. Torcendo para caber, coube. Certo? É isso que a gente calculou, né? Foi isso que a gente concluiu. Esse é o valor dessa integral. Mais constante. Sobrou, inclusive, espacinho para constante. Né? Ok. Terminamos? Tudo certo? Podemos ir embora? 10h17, será que a gente já está livre? Não, né? Por quê? O que falta aqui? O que não está bom nessa expressão? Por que a gente ainda não terminou o processo? Volta o u. Por causa da variável, exatamente. Né? A gente precisa... Se eu comecei com a variável x, eu preciso voltar para a variável x. Né? Então, vamos fazer isso. Né? Então, só lembrando, o u que aparece aqui, ele é x menos 3, né? Então, isso vai ficar assim. Continuando aquela igualdade ali em cima, isso vai ficar igual a 1/4 que multiplica ln de módulo de u menos 2. Se u é x menos 3, então, concordam que vai aparecer aqui é x menos 3 menos 2, ou seja, x menos 5, né? Módulo, concorda? Menos o ln do módulo de u mais 2. U é x menos 3, então x menos 3 mais 2 é o mesmo que x menos 1, né? Mais constante. Mais constante. Ok? Beleza. Agora terminou? O processo de integração terminou? Agora terminou, né? Pronto, foi.
já não tem mais integral para fazer, já voltei para a variável original, tudo certo, tranquilo. Então, vamos voltar para a nossa... Então, assim, esse é o valor da nossa integral, né? 1/4 vezes ln de módulo de x menos 5 menos ln do módulo de x menos 1, mais constante. Vamos voltar aqui para a questão e ver se a gente encontra a alternativa correta. Então, deem uma olhada aí e me digam. Tem essa expressão que a gente encontrou, 1/4 de ln de módulo de x menos 5 menos ln do módulo de x menos 1 mais constante. Quando a gente tinha ln de módulo de x menos 5 menos ln do módulo de x menos 1, né? Ó, ln de uma coisa menos ln de outra coisa, isso aqui pode ser reescrito como sendo o ln da primeira coisa, da coisa, né, desse cara, x menos 5, módulo de x menos 5, dividido pela coisa de baixo, pelo módulo de x menos 1, né, pelo cara que tinha um sinal de menos, né. Então, assim, eu estava falando da propriedade ao contrário, né, assim, ln disso dividido por isso é a mesma coisa que o ln do de cima menos ln do de baixo. Porque o ln desfaz o que a função exponencial faz. A função exponencial levaria essa diferença de módulo de x menos 5 menos módulo de x menos 1 no quociente. Né? O ln faz exatamente o contrário, porque é a função inversa. Fez mais sentido para vocês essa propriedade do logaritmo? Ou, Sim. Uhum. né? Pensar assim é legal porque você não fica dependendo de, nossa, como que era a regra mesmo do ln, né? Deixa de ser só uma regra meio artificial e sem significado. Né? Se a gente entende que isso vem do fato de ln ser a inversa do exponencial, a gente tem um gancho que ajuda a entender o nexo por trás dessa forma de maneira mais assim, profunda, né? Do que simplesmente, a regra é essa, decora e fica quieto. Né? Beleza. Agora, claro, né? Nessa igual aqui faltou a constante C, né? E aí, agora sim, a gente volta lá para a nossa questão e a gente se pergunta, tem a alternativa correta? A gente consegue encontrar quem é a alternativa correta aqui? Me digam, onde está a alternativa correta dessa questão? Letra A. Letra A. Aqui no caso, como eu estou Professor, sim. Nesse caso, tem a ver que, na verdade, a gente poderia reescrever x ao quadrado menos 6x mais 5 como sendo x menos 5 vezes x menos 1, ou não? Sim, Vanessa, sim. De fato, assim, eu optei por fazer, usando essa técnica do completamento de quadrados, para ilustrar o método, tá? Mas, nesse caso aí, quando eu observo, né, que, x ao quadrado menos 6x mais 5 é a mesma coisa que x menos 5 vezes x menos 1, né, fatorando nas raízes, a gente poderia fazer isso, fazer essa fatoração e já fazer aquela coisa de separar, né, desmembrar, colocar colocar assim, A sobre x menos 5 mais B sobre x menos 1 e fazer o processo, né? Poderia fazer assim direto, né? Essa é a técnica que a gente usa quando a gente tem, por exemplo, um polinômio de grau 3 ali embaixo, né? Se eu sei quem são as raízes desse polinômio de grau 3, eu vou fatorar nas raízes e eu vou separar usando essa mesma técnica, né? Separar esses denominadores ali usando essa mesma técnica. Mas aqui a minha ideia era ilustrar essa técnica de completamento de quadrados. Tá bom? Beleza. Uhum. Mas você tem toda a razão. Poderia fazer de cara, já fatorar ali nas raízes. Certo? O que acontece é que, por exemplo, nesse caso, o polinômio tinha duas raízes. Né? Nesse caso, ele tinha duas raízes. Ele poderia ter uma raiz só, dupla.
Se a gente faz o completamento de quadrados, a gente vai constatar que só tem uma raiz e uma raiz dupla. E ele poderia ter nenhuma raiz. Se ele não tivesse nenhuma raiz, aí a gente não consegue fatorar, concorda? Concordo. Mas ainda assim a gente consegue completar quadrados. Sim. Uhum. Nesse caso, quando eu faço o completamento de quadrados de um polinômio que não tem nenhuma raiz ali embaixo, essa integral, ela vai ter cheiro de integral de arco tangente. Desculpa, de integral de arco tangente não, de integral cujo valor dá arco tangente de alguma coisa. Porque, Entendi. lembra quem é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Ou x ao quadrado mais 1, né? Quem que é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, dx? Na dúvida, gente, é Arco tangente. arco tangente, exatamente, Gustavo. Na dúvida, tem a tabelinha do lado, tá? Porque essa é a integral imediata. Exatamente, Vitor. Derivou o arco tangente dá isso, dá 1 sobre 1 mais x quadrado. Portanto, a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é o arco tangente de x mais constante, né? E 1 mais x quadrado é um polinômio de grau 2 que não tem raízes reais. Então, quando acontece de ali embaixo ter um polinômio que não tem raízes reais, quando a gente faz o método de completamento de quadrados, a gente vai, no fundo, tentar achar um mais u ao quadrado ali, né? Porque aí 1 mais u ao quadrado vai ser a mesma coisa que vai ser, a integral disso vai ser o arco tangente de u, né? E aí a gente volta para a variável original. Então, por isso que eu usei esse método de completamento de quadrados, porque ele funciona mesmo no caso em que o polinômio não tenha raízes reais, certo? Nesse caso, eu poderia usar o método da fatoração que a Vanessa mencionou, porque aqui ele tem, né? Esse polinômio tem 2 raízes reais.